Tudo começou de forma tão comum que, hoje, quando lembro, me surpreendo com o fato de algo tão banal ter se transformado na memória mais eletrizante da minha vida. Meu meio-irmão, Lucas, veio passar o fim de semana conosco porque precisava renovar alguns documentos na cidade. Nossa relação sempre foi distante. Ele era filho do meu pai com outra mulher, 10 anos antes de eu nascer. Crescemos em mundos separados, nos encontrando apenas em raras ocasiões familiares, sempre sob o olhar atento dos nossos pais. Quando ele chegou naquela sexta-feira, precisei conter um suspiro. O Lucas que eu lembrava era um adolescente magricela, com espinhas e um sorriso tímido. O homem que entrou na minha casa tinha 1,85 metros de altura, ombros largos que preenchiam a porta e uma presença que fez o ar da sala pesar. Seus olhos verdes, como os meus, herança do nosso pai, percorreram meu corpo antes de se fixarem no meu rosto. Caramba, você cresceu, ele disse, a voz mais grave do que eu lembrava. Me senti nua sob aquele olhar. Meus shorts jeans e o top justo que eu vestira sem pensar duas vezes de repente pareceram uma escolha muito consciente. Você também, respondi, tentando disfarçar o tremor nas mãos ao pegar sua mala. A noite começou normalmente. Pedimos pizza, vimos um filme qualquer na TV, rimos de memórias antigas. Mas havia uma tensão no ar, como se cada olhar, cada toque acidental de mãos, cada risada compartilhada fosse um passo em direção a algo inevitável. Quando fomos dormir, jurei que estava imaginando coisas. Ele no quarto de hóspedes, eu no meu. Portas fechadas, tudo no seu devido lugar. Até que a madrugada decidiu brincar conosco. Acordei às 3h17 com a boca seca e o corpo inquieto. A casa estava silenciosa, apenas o zumbido distante da geladeira ecoava pelos corredores. Desci até a cozinha no escuro, guiada pela memória, quando, também não consegue dormir? A voz dele me fez saltar. Lucas estava sentado à mesa da cozinha, iluminado apenas pelo reflexo da lua na janela. Segurava um copo de água que brilhava em suas mãos largas. Meu coração acelerou. Calor demais, menti, sentando-me na cadeira mais distante. Ele sorriu, como se soubesse que eu estava mentindo. Sempre foi péssima mentirosa. Lembra quando tentou convencer seu pai de que não comeu o último pedaço de bolo? O comentário me fez rir, relaxando um pouco. Começamos a conversar sobre a infância, sobre como era estranho sermos tão próximos geneticamente, mas tão distantes emocionalmente. Sobre a vida adulta que nos esperava. Foi então que o clima mudou. Ele parou no meio de uma frase, os olhos fixos nos meus lábios. Você tem a boca da nossa avó, observou, como se estivesse vendo algo pela primeira vez. Eu congelei. Era um comentário tão inocente, mas a maneira como ele disse, com uma reverência quase pecaminosa, me fez tremer. Lucas. Ele se levantou, aproximando-se com a calma de um predador. Quando sua mão tocou meu rosto, foi como se todo o oxigênio tivesse sido sugado da sala. Você é tão linda que dói, ele sussurrou, os dedos traçando minha mandíbula. Eu deveria ter fugido. Deveria ter dado um tapa em sua mão, lembrado que éramos irmãos, e isso era errado de todas as formas possíveis. Mas, quando seus lábios finalmente encontraram os meus, todas as objeções morais se dissolveram como açúcar na chuva. O primeiro beijo foi cauteloso, uma pergunta silenciosa. O segundo foi uma afirmação. Quando suas mãos encontraram minha cintura, puxando-me contra seu corpo, eu entendi o verdadeiro significado da palavra rendição. A cozinha, antes tão familiar, transformou-se em um território proibido. Cada toque era um pecado, cada suspiro, uma confissão. Quando ele me levantou e me sentou no balcão, suas coxas firmes entre as minhas, eu sabia que havia cruzado um ponto sem volta. Devíamos parar, murmurei contra sua boca, mesmo enquanto minhas pernas se apertavam em torno dele. Ele riu, um som rouco e carregado de desejo. Você não quer parar. E ele estava certo. Naquela noite, aprendi que algumas tentações são fortes demais para serem resistidas, e que o proibido, às vezes, tem um sabor mais doce justamente porque sabemos que nunca deveríamos prová-lo. Os dias seguintes foram um turbilhão. Lucas e eu evitamos nos olhar durante o café da manhã, nossos corpos ainda queimando com a memória daquela noite. Ele partiu cedo, sem cerimônias. Apenas um até logo seco e um olhar que prometia mais do que palavras jamais poderiam. Jurei nunca mais tocar naquele assunto. Enterraríamos aquele segredo no fundo do nosso passado, um momento de loucura passageira. Mas o destino tinha outros planos. 3 semanas depois, minha mãe, em uma de nossas conversas à tarde, soltou casualmente. Sabe, eu sempre achei estranho como você e o Lucas não se parecem em nada. Nem mesmo o tipo sanguíneo bate. Um frio percorreu minha espinha. O que você quer dizer? Ela hesitou, então confessou um segredo que guardava há anos. Lucas não é filho biológico do seu pai. Foi uma adoção informal. A mãe dele era uma grande amiga nossa que faleceu no parto. Seu pai assumiu a criação para honrar uma promessa. O mundo desabou e se reconstruiu naquele instante.
Tudo o que eu achava errado, proibido, nunca havia existido. Naquela noite, meu telefone vibrou com uma mensagem. Você já sabia, não é? Era o Lucas. Minhas mãos tremularam ao responder. Não, mas agora tudo faz sentido. A resposta dele veio imediata. E mudou tudo de novo. Eu sempre soube. E foi por isso que me permiti te tocar. O último pedaço do quebra-cabeça se encaixou. Ele nunca havia sido meu irmão, mas talvez sempre tivesse sido destinado a ser algo muito mais importante. A revelação sobre Lucas ecoou na minha mente por dias. Eu passava horas relendo aquela mensagem. Eu sempre soube, tentando entender todas as implicações. Se ele não era meu irmão, por que meu pai nunca me contou? Por que mentiram para nós? 2 semanas depois, Lucas apareceu na minha porta, sem aviso. Dessa vez, parecia diferente, mais sério, com sombra sob os olhos, como se não dormisse há dias. Precisamos conversar, ele disse. Sua voz grave carregava um peso que me fez tremer. Deixei-o entrar, e fomos para o jardim dos fundos, onde ninguém poderia nos ouvir. O ar estava carregado com a umidade de uma chuva que ainda não caía, e o céu cinzento refletia a turbulência dentro de mim. O que você nunca me contou? Perguntei, cruzando os braços. Lucas respirou fundo antes de responder. Quando completei 18 anos, seu pai me contou a verdade. Disse que eu tinha direito de saber, mas me pediu para não te dizer nada. Ele queria te proteger. Proteger-me do quê? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. De mim. Ele olhou diretamente nos meus olhos, e eu vi algo perigoso brilhar no seu olhar. Ele sabia o que eu sentia por você, mesmo antes de eu admitir para mim mesmo. Meu coração acelerou no peito. E o que você sente? Lucas fechou os olhos por um instante, como se lutasse contra si mesmo. Quando os abriu, sua expressão estava mais vulnerável do que eu jamais tinha visto. Você realmente precisa que eu diga? Nesse momento, o primeiro trovão ribombou no céu, e as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Não me afastei. Mei ele. E agora? Perguntei, minha voz quase sumindo no som da chuva que eu meitava. Você decide, ele respondeu, um fio de desafio em sua voz. Podemos fingir que nada aconteceu. Oh, ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre nós a quase nada. A chuva escorria pelo seu rosto, pingando em seus lábios. Ou podemos descobrir o que isso realmente significa. E então ele esperou. Dessa vez, não tomaria a iniciativa. A decisão era toda minha. A chuva caía mais forte agora, encharcando meu cabelo, minhas roupas. Eu podia sentir o calor do corpo dele tão perto, uma contradição deliciosa contra o frio da água. Estendi a mão, abri a boca,